Estamos de volta com o Morning na manhã dessa quinta-feira. As histórias de assédio envolvendo o ex-chefão da Fox News, Roger Ailes, chegam ao cinema hoje, em filme estrelado por Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie. Paulinha, completa aí a sinopse de O Escândalo. Pois é, queremos saber mais. Isso aí, baseado em fatos reais, esse escândalo de denúncias de assédio que aconteceu em 2016. A exposição desses casos começou com a demissão, né, de uma funcionária já de longa data da Fox. Então, após ser demitida, ela veio a público e começou a trazer o que acontecia ali nos bastidores, e outras mulheres também fizeram o coro e começaram a contar aí processos de seleção a portas fechadas. Bom, foi um processo muito sério e não é spoiler se eu disser que culminou com a demissão desse todo poderoso e intocável da Fox, que depois foi até trabalhar na campanha do Trump. Então isso não é spoiler, isso é vida real. Como isso foi levado para as telas, hoje a gente tem a sorte, a gente vai contar com isso todas as semanas, de ter o Bruno Fava, que é o comentarista de cinema do nosso canal, youtube.com/Jovem Pan Entretenimento, e que assiste a todos os filmes antes. Não sei se vocês sabem, mas as sessões de imprensa acontecem às 10h30 da manhã, sempre horário de morning show, né? E aí o Bruno agora é a nossa pessoa aí dentro dessas sessões de spoiler para trazer um pouco do que é a realidade dos filmes, né? Porque a sinopse a gente já contou aqui, mas será que é bom? E o Será melhor, que é legal? E o melhor, Brunão assiste tudo antes e não dá spoiler. Seja bem-vindo, Bruno. Exatamente, valeu, pessoal, obrigadão. O Escândalo, acho que é um filme muito interessante pros tempos de hoje. Quem assistiu A Grande Aposta, que do mesmo roteirista, tem uma pegada muito parecida. Então essa coisa levemente documental, ela é muito sarcástica, ela tira muito sarro do tipo, olha que ponto que a gente deixou a coisa chegar. Tem uma pegadinha meio tabloide, assim, sabe? Ele não tenta fazer nenhum tipo de grande julgamento sobre o escândalo, mas é mostrar, olha só, é uma indústria complicada, é uma indústria podre, a Fox News fez muita coisa errada. E o grande destaque mesmo é o elenco. A Nicole Kidman faz a Gretchen Thomas, que é a funcionária que é mandada embora e que começa, denúncia, e é o primeiro estopim. E a Charlize Theron faz a Megyn Kelly, que foi uma das maiores comentaristas políticas do Fox News, que recentemente saiu um pouco depois dessa história toda, que é o grande destaque. Ela tá idêntica a Megyn Kelly, tanto em termos de atuação, né, e a caracterização. Você vê o filme e você fica pensando, você não consegue chegar num acordo, o que fizeram com a cara da Charlize Theron. E tanto que tem indicação pro Oscar de melhor cabelo, e maquiagem, e ela como melhor atriz, né? Exato. E a Margot Robbie, concorrendo a melhor atriz coadjuvante, ela interpreta a Kayla, que além dos grandes nomes, tiveram outras mulheres que entraram no processo contra o Roger Ailes, muitas de forma anônima. Então ela meio que representa as diversas mulheres que foram vitimizadas nessa história. Ela é uma personagem fictícia para eles concentrarem o que o Roger Ailes aprontou dentro do escritório. E é com ela uma das cenas mais polêmicas do filme. É uma das cenas mais polêmicas, é uma cena que incomoda até o pessoal que tem um pouco de dificuldade com esse tema. Ela pode causar um certo gatilho, então já deixo avisado. Mas acho que vale bastante a pena ver. O problema só que eu levantaria desse filme é uma coisa que acontece em muitas adaptações recentes de eventos que ainda estão mais ou menos acontecendo. Essa história inteira finalizou em 2017 com o falecimento do Roger Ailes. Inclusive é por isso que eles fizeram o filme, porque acho que ninguém ia arriscar fazer esse filme com ele vivo. Falta um pouco de objetividade, às vezes, na trama. Você não chega muito no acordo... Eles contam o que aconteceu, mas você não chega muito no acordo do que eles querem concluir com a história. Isso acontece muito, você vê isso muito em algumas adaptações recentes do Clint Eastwood, tem esse mesmo problema. Você não sabe exatamente onde o filme quer chegar. Mas, total, vale a pena. Super indicado, vai ser destaque no Oscar, com certeza. Acho São que 3 indicações, a gente falou aqui, cabelo e maquiagem, melhor atriz e melhor atriz coadjuvante para Margot Robbie. Eu acho que vale a pena a gente seguir um pouco na questão do assédio, seguindo o tema do assédio. Adriles, deixa eu trazer você então aqui para o papo. Qual é a importância de histórias de assédio serem filmadas e chegarem ao grande público? É extremamente importante, né? Porque sempre teve um vácuo nessa questão do poder, que o poder que acontece, ainda mais em Hollywood, ainda mais no caso da Fox, que é uma empresa de mídia gigantesca. O poder leva a um tipo de megalomania
hegemonia, de impunibilidade e de exatamente sacralização do próprio poder, que o cara acha que pode tudo. E o principal poder é o poder sexual, como o nosso Sigmund Freud já bem disse. E quando você não tem filtros para o exercício desse poder, você acha que os corpos e as mentes e as personalidades são todas suas. É extremamente importante, meu caro Silvio, denunciar um crime realmente também quando há crime e não deturpar um crime em nome de uma causa exagerada, como foi, por exemplo, o Me Too, e eu já vou dizer sobre isso. Por exemplo, a cena que você falou, em que a Margot Robbie é obrigada a girar nua em frente ao produtor, né? Parece que ela foi simbólica de uma série de moças, de jornalistas que foram obrigadas a fazer isso. Alguém poderia perguntar isso, e eu não vejo esse tipo de pergunta na mídia, isso que me incomoda. Tá, mas se você chega, um chefe chega pra você, mulher, pede pra você ficar nua e girar na frente dele, você pode dizer não. Você vai dizer que se você foi coagida, você foi constrangida a fazer algo, alguém pode responder. Eventualmente, pela situação do constrangimento, ela foi levada a isso. Alguém pode dizer sim. Essa mulher foi cooptada por um monstro, isso não anula a monstruosidade do cara que está abusando dessa mulher, usando desse poder de maneira tão pérfida, tão maquiavélica, tão escrota, mas uma mulher pode sim ser mau caráter ao ponto de usar desse tipo de assédio sexual para galgar lugares na empresa ou na indústria cinematográfica. Note bem, volto a dizer, isso não anula a monstruosidade de pessoas como o Roger, não anula a monstruosidade como o próprio Harvey Weinstein, que está comprovado pelos inúmeros casos de assédio, de abuso e de quase estupro que ele submeteu mulheres. Mas isso lança um certo tipo de escuridão sobre casos, por exemplo, relatados pelo próprio Me Too, que fala, por exemplo, sei lá, o Al Pacino, estou dizendo uma hipótese, uma coisa hipotética, tocou na minha orelha de maneira inadvertida. Parece caricato, mas, por exemplo, Joe Biden foi acusado exatamente de abraçar as mulheres de uma maneira indelicada, de uma maneira obtusa. Ou seja, existe um certo exagero em relação ao assédio sexual. A gente já falou sobre isso várias vezes, existe uma zona cinzenta no flerte, inclusive na aproximação de um homem para uma mulher, que lança exatamente escuridão sobre os casos reais de assédio e de abuso. Eu gostaria, por exemplo, eu sou a favor da ampla divulgação da verdade, de haver um filme também, assim como há casos de assédio claros, há casos de abusos de pessoas que foram falsamente denunciadas e tiveram vidas destruídas, isso é óbvio, só que esses casos não chegam à luz das telas, não chegam à luz da mídia. Esse caso, por exemplo, dessa cena que revela exatamente esse tipo de reflexão. Ora, por que as mulheres não dizem não quando um homem de poder as assedia? Então, esse tipo de questionamento não é feito pela mídia e lança luzes mais opacas sobre um caso de monstruosidades reais de pessoas que abusam do seu poder, mas não lançam luzes sobre a questão da ambiguidade de caráter tanto de homem quanto de mulheres que podem sim também usar dos assédios sexuais para galgarem carreira ou até de falsas acusações para destruírem carreiras de chefe. Adriz, o tema é bom e complexo, como já incendiou aqui a nossa bancada em outras oportunidades, mas vamos trazer um pouco a Paulinha primeiro para esse debate, porque é uma voz feminina. Eu acho que e depois a questão Vini, do o Bruno, todo mundo aqui né, participa. Todo mundo tá sujeito aí, não tem a ver com gênero. Pode ter mau caráter mulher, homem, pode ter gente que engana, que mente, pode ter gente que presta falso testemunho e produz provas que não são. Agora, a questão é que tem muitos casos de verdade. E é muito complicado você julgar uma vítima. Como você reage a um assalto? Não sei. Não, mas é diferente. Não, eu acho que é parecido, porque quando acontece uma coisa assim, você não tá esperando muitas vezes, e aí você reage como você reage, e isso não tem muita explicação, depende do qual é o seu background, o quanto você tá preparada para reagir a uma coisa dessas. Você acha que pode haver uma não percepção do que tá acontecendo? Não, eu acho que há uma percepção, depende, mas por que você passa por isso? Por que você passa por isso? Isso é uma questão realmente pessoal. Pode ser que uma mulher que não precise de dinheiro, que tenha uma família muito estruturada, que seja muito, né, forte, ela chegue lá e realmente fale não. Pode ser que ela vá lá e faça uma denúncia.
Pode ser, tem dessas mulheres. Agora tem outras que por inúmeras razões que eu não tô aqui pra julgar, se submetem, passam por isso e depois elas lidam com isso a sua vida inteira. Eu até queria indicar pra vocês a série The Morning Show, que também fala sobre assédio. E eu acho que ela traz ali essa uma abordagem zona diferente, cinza. não é? Acho que de alguma forma é uma abordagem diferente eu da acho série, que traz sem uma querer zona fazer cinza, spoiler. Mas exatamente, eu queria um caso mais sutil. Bruno quer fazer uma apontada. O caso do Roger Ailes é claro que é um caso explícito de assédio. O cara que manda a mulher tirar a roupa e rodopiar na frente dela Aí e ela você diz tá falando sim. que a culpa é dela? Não estou não, de forma alguma. Não estou dizendo que a culpa seja dela. Estou dizendo o seguinte, é uma situação você está julgando explícita. ela. Não, é uma situação explícita de assédio. Quando alguém chega pra você e fala, fique nua e gire em torno de mim, olha, se isso não for um caso explícito de assédio, não sei o que é. Se ela diz sim por uma questão que ela precisa do dinheiro, precisa da ascensão social, precisa do dinheiro pra família, pro marido, pros filhos, etc., aí sim é uma questão de dilema moral, mas é um assédio explícito. Agora, a zona cinzenta de um cara que paquera uma menina e ela dá, que é o caso do Morning Show que você contou, que ela dá voz a esse tipo de paquera, eles ficam. Sem spoiler, sem spoiler. Eles ficam. Aí é uma zona Adriles, que eu tô confunde. aqui, tô aqui no meu papel de juiz de garantias da bancada pra evitar que você dê é uma zona spoiler da cinzenta que série. confunde exatamente o exercício do poder e a atração pelo poder de uma mulher ou de um homem que seja pelo poder. Vamos ouvir O Bruno aqui. já viu Diga lá, o filme, Bruno. eu queria que o Bruno falasse se esse filme, por exemplo, é do sim ou não, ou se traz uma zona cinza, ou se consegue dar alguma resposta pro Adriles. Tá, esse filme, ele faz um malabarismo com algumas ideias um pouco complicadas. Primeiro, ele mostra que todo o ambiente do Fox News é um ambiente extremamente competitivo. É um ambiente que eles incentivam a intriga e a competição entre as apresentadoras. Fica meio que um clima de guerra. E também mostra que, por um outro lado, aquelas que cederam aos avanços do Roger Ailes ganharam muita coisa lá. Ganharam programação própria e tudo mais. A própria personagem da Megyn Kelly, ela é a última a ceder na investida dos processos. E ela chega a dar bronca nas outras vítimas. Ela chega a questionar. Elas viram pra ela e falam, mas por que você não ajudou lá atrás? E ela dá o dedo do meio pra elas. Ela fala, mas eu sei o que eu tava fazendo, eu me garanti. Depois ela tem toda uma jornada envolvendo isso. Então mostra que realmente o ambiente, essa questão do assédio, o que a pessoa está disposta a fazer em troca de ter recebido esse tipo de assédio, é uma situação bastante delicada. E não podemos descartar também o fato que essas pessoas, por mais que nenhuma mulher mereça passar por isso, as apresentadoras do Fox News são figuras complicadas no jornalismo americano, na política americana, porque é uma emissora que gera muita polêmica, é uma emissora que, bom, pra vocês terem uma ideia, no sul americano mais conservador, as TVs de tubo, elas têm o logo da Fox News queimado na tela, porque eles não trocam de canal. Então, alimenta muito a discórdia, muitos deles são conselheiros pessoais do Trump, do Reagan, do Bush, então também mostra que é aquela coisa do tipo... É muito difícil você fazer uma história de bem contra o mal. É muito difícil você criar uma narrativa maniqueísta, porque tem muitos fatores envolvidos. Então acho que o que eu posso falar agora é, vamos ver o escândalo, porque eu acho que muito do que foi discutido aqui, eles pincelam durante a trama. Exatamente. O papel do chefão da Fox News é retratado pelo John Russell Lithgow. Crowe Pelo John também, Lithgow. né, em outra Que tá série, irreconhecível. Né? Também foi indicado a prêmios, né? Preciso só correr um pouquinho aqui contra o relógio. Paulinha, outras estreias aí da nossa semana. O que tem de bom pro finalzão? A gente tem Os Miseráveis, que é o representante da França, que concorre ao Oscar de melhor filme estrangeiro. A gente já ouviu falar desse filme por aqui, porque no Festival de Cannes do ano passado, ele empatou com Bacurau, que é o filme brasileiro. Então foi o mesmo prêmio dividido entre esses dois filmes. E traz uma história meio que inspirada nos protestos que aconteceram ali em Paris, em 2005. Então aquele clima quente entre a polícia e as gangues e tal. Então é meio que tratando aí sobre isso. E a gente tem o blockbuster da semana, que com certeza é Jumanji Próxima Fase, que aí sim. Exatamente, a parte 2, esse remake do clássico de 95, que tem o Dwayne Johnson, o Jack Black, o Kevin Hart e a Karen Gillian, que conversou com o Bruno, queridos. Ele foi lá trocar uma ideia com ela, saber mais sobre essa produção. E aí, Bruno, como é que foi? Ela é muito divertida, ela é tão divertida quanto o filme, ela é super simpática.
A entrevista tá indo ao ar no Jovem Pan Entretenimento, acho que já deve estar no ar Tá lá agora. no canal youtube.com/Jovem Pan Entretenimento. Conversei com ela. Uma sacada que é legal desse filme, eu não sei quem que acompanhou o Bem-vindo à Selva, é que é um videogame e as pessoas entram no jogo e viram os personagens do videogame. A sacada desse filme é que os personagens do game são os mesmos, mas os jogadores são diferentes. Entrar o Danny DeVito e o Danny Glover no lugar dos personagens, então são os dois velhos perdidos no meio de um videogame Mas moderno. na pele do The Rock, né? Na pele é do isso The que é Rock. engraçado. O senhorzinho na pele do The Rock. E do Kevin Hart. E ver o Exatamente. Kevin Hart imitando o Danny Glover vale o preço do ingresso. E aí eu virei pra ela e falei, bom, você não teve oportunidade, mas eu queria muito ver a sua personagem fazer o Danny DeVito. Então ela faz Ela o Danny imita DeVito na entrevista. Demais. E o The Rock, que tem aquele olhar intenso, né, que ele faz aquele olharzão do personagem dele, eu pedi pra ela avaliar o meu olhar intenso pra ver se eu tenho chance Foi de muito legal. E continuação. depois ela mandou um convite aqui pra Exatamente. galera da Jovem Pan. Vamos conferir? Oh yeah, it's Jovem Pan is the name of the website / channel. Jovem Pan. Jovem Pan. Yeah. Jovem Pan! This is Karen Gillan. To all the Jumanji fans out there, come and see Jumanji Proxima Faça. It's so good. You're gonna love it. Love you guys. Goodbye. Proxima, faça é Ela adorei. tentou, vai, É gente. isso aí. Foi bem legal. Love you too. Muito bom, muito bom. Olha só. Eu Entrevista falei... na íntegra lá no youtube.com/Jovem Pan Entretenimento. Inscrevam-se, lives diárias sobre séries, filmes, universo geek, cultura pop. Bruno tá sempre lá. Hoje a gente vai conversar sobre Grey's Anatomy às 3 da tarde. Você que é fã, não pode perder. Thiago Pascoaloto com a gente, vai ser divertidíssimo. Fica a super dica, e eu brinquei agora há pouco, falei que era o juiz de garantias da bancada, mas também um isqueirinho aqui de vez em quando. Antes de ir pro break, pra subir um pouquinho a temperatura, Bruno, o que você achou de Democracia em Vertigem no pique? É documentário mesmo, meu caro? Olha, não vou entrar muito no mérito, mas eu vou falar assim... Documentário é muito fácil você fazer uma montagem pra dar uma ideia diferente, né? O Michael Moore pagou todos os boletos por uns 10 anos fazendo essa brincadeira. Então sempre uma coisa que eu tomo cuidado tem um escritor do Hollywood Reporter que fala, se você quer verdade, você vê um filme, se você quer fato, você vê um documentário. Mas eu não sei se eu concordo 100% com... Ninguém concorda 100% com essa história. Falei que eu ia arriscar um fósforo aqui, né? O Adriles não se aguenta. Inclusive, jornalismo que se propõe a dizer a verdade, muitas vezes coloca exatamente uma versão dos fatos quando se quer objetivo, não é, meu caro Silvio Navarro? Exatamente.